Bem-vindo, Ariano, à sua leitura do mês de julho! E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí do último mês? Me contem nos comentários, quero saber tudo o que aconteceu com vocês, como é que vocês vivenciaram a mensagem que a gente conversou, enfim, coloquem nos comentários, gente, que eu adoro ouvir a história de vocês. Mas antes da gente começar aqui com essa leitura, eu vou pedir para você que não se inscreveu nesse canal. Se inscreve, gente, não dói nada, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair vídeo novo por aqui. E deixa o like, porque ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube, tá bom? Outra coisa, se você quer saber como é que faz uma leitura individual comigo, tem um link aqui na caixa de descrição. Você fala diretamente comigo lá no WhatsApp, eu vou te passar os valores, passo bem certinho como que funcionam essas leituras, que é com a sua energia, uma leitura personalizada, enfim, vale muito a pena. Se você quer saber como, me manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu vou te mandar tudo bem certinho, tá bom? Mas vamos ao que interessa, meus anjos, vamos para essa leitura aqui do mês de julho. Já estou aqui com o meu baralho, vamos dar aquela embaralhadinha. E lembrando que essa aqui é uma leitura para os nativos de Áries, né, gente? Como eu sempre falo, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu, mas também, como eu sempre digo aqui nesse canal, minha gente, dá uma olhada na playlist aqui no card que está passando, dá uma olhada nos outros títulos, pode ser que você encontre uma outra mensagem em outro signo, então vale sim a pena você conferir aí os outros signos do seu mapa, tá bom, gente? Vamos lá, vou dar aquela embaralhadinha aqui antes da gente começar. Já estou aqui com o meu baralho. Vamos ver quais são as cartinhas aqui desse mês. Opa, já pulou uma aqui. Eita! Pulou e voou. Um diabito. Começamos aqui com um diabito este mês, arianos. Vamos lá, vamos ver. Um pajem de ouros. Opa, já pulou duas cartas aqui. Uma rainha de espadas. Um dois de paus. Opa, já tá pulando tudo aqui, gente. Um 4 de paus. E a carta da estrela. Lindo, né? Vamos lá. Aqui no fundo do maço, nós temos a carta do Hierofante, que estava querendo aparecer para vocês. Vamos lá, então, arianos. Vamos conversar aqui sobre essa leitura deste mês aqui. Vamos ver o que está acontecendo com vocês nesse mês de julho. Então, a primeira carta que a gente vai conversar, arianos, é essa carta do diabo. É uma carta que aparece aqui como potência esse mês. Então, assim, eu já começo de cara sentindo que tem algo chamando vocês, sabe? Um desejo muito grande de fazer alguma coisa, de materializar alguma coisa. O diabo fala sobre materialização, mas principalmente ele fala sobre desejo, sobre sedução. Então, tem um desejo aí seduzindo vocês, né? Alguma ideia que está seduzindo vocês. Mas como isso também aparece, como eu disse, como potência, eu não vejo como algo ruim, né? Tem algo, um desejo muito grande, muito latente chamando vocês esse mês, e eu sinto que isso de alguma forma chama vocês para o movimento. Então, sim, em alguns casos pode até ser um desejo por alguém, por uma pessoa. Então, às vezes a gente se apaixona por alguém, né, gente? E aí isso leva a gente a fazer coisas, a gente começa a se movimentar, de repente a gente começa a fazer exercícios, enfim, a gente começa a entrar em movimento. Então, a mesma coisa pode ser um projeto, né? Tem aí alguma ideia, alguma coisa chamando vocês, algo que vocês desejam muito, né? Que também, de alguma forma, traz uma promessa, né? Porque o diabo, ele faz essas promessas todas de ouros e de glórias. Então, é algo muito sedutor. Mas ainda que essa carta, a gente, apareça como potência, como algo que vai ajudar vocês, o diabo, ele sempre também traz algum tipo de atenção, né? A gente tem que ficar atentos aqui, porque ao mesmo tempo que hoje esse desejo ele fornece, né, algum tipo de movimento, amanhã ele pode ser algo que aprisiona vocês, né? Porque o diabo, ele faz muitas promessas, mas às vezes essas promessas, né, nos colocam em cadeias, em jaulas. Então, é a mesma historinha que eu estava contando. Então, às vezes a gente está lá, está apaixonado, e a gente começa a fazer exercício, começa a se movimentar, começa a se fazer bem, começa a se cuidar mais por causa dessa pessoa. Mas aí a gente também está entregando o nosso poder pessoal para essa pessoa, como se o nosso cuidado dependesse
exclusivamente de uma outra pessoa e não de nós mesmos, né? Não da nossa própria autoestima. Então tem que tomar cuidado, Ariano, não adianta. Então, se você está aí desejando uma coisa muito grande, né, quer um projeto e começa a se movimentar, toma cuidado para que as escolhas que você faça não sejam por outras pessoas ou pelo seu ego, né, para mostrar para os outros que você é incrível. Faça todas as suas escolhas de um lugar mais genuíno, né, de um lugar mais verdadeiro. Por um lado, né, como eu falo, essa carta do diabo está trazendo desejo, está trazendo vontade, está trazendo movimento, na minha opinião. Então isso é algo muito bom. Então tem algo aí que está projetando o desejo de vocês e isso é muito bom, né, nesse mês. Mas tem que ter esse cuidado, eu sempre coloco esse cuidado aqui, ainda que eu não veja ele de forma muito, né, explícita aqui. Mas eu acho que sempre válido colocar esse cuidadinho, tá bom? Como é que vocês aparecem esse mês, Ariano? Vocês aparecem aqui como um pajem de ouros, né? Então, o pajem de ouros, ele pode ficar com um pouco, assim, às vezes, apegado, né? A gente tem aqui um pajem de ouros, né? Uma criança ali realmente, claramente mimada, que tá ali nesse ambiente muito rico, tá um pouco solitária também, mas por alguma razão, quando eu olhei para essa carta hoje, eu senti uma sensação de apego, né? Uma sensação até de medo também, de insegurança, de trabalhar com as coisas que vocês querem, né? De agir diante desse desejo. Como se esse desejo também, a gente, provocasse muito medo, né? A carta do diabo também tem isso, né? Quando às vezes a gente se depara com os nossos maiores desejos, a gente se depara com os nossos maiores medos, a gente se depara, né, com as nossas maiores sombras, porque é nas coisas que a gente quer, né, gente, que o bicho pega. Essa que é a verdade, né? Então, assim, claramente eu vejo aqui, né, arianos, um desejo aqui está borbulhando, mas junto com ele vem um certo medo, uma certa relutância em agir, entrar em ação. Então vocês ficam um pouco, aí parece que apegados a uma situação, ao que vocês já vêm fazendo, né? Então claramente traz essa sensação, vocês um pouco apegados aqui, né, à situação vigente, à maneira como vocês vêm fazendo, né? Mas claramente, gente, esse desejo aqui é muito maior, né? O que é essa criança aqui perto desse diabo sedutor, né? É como se algo fosse acontecer, né? Esse desejo vai arrancar essa criança aí dentro de casa para fazer, né, essa grande aventura aí que ela tanto sonha. Então, eu vejo como algo bom, né? Mas também tem uma atenção aqui, né, gente, para vocês também não ficarem muito apegados à situação vigente, né? Não ficarem com muito medo de fazerem alguma coisa de fato, né? E ficarem só apegados ao que vocês já sabem que dá certo, ao que vocês já vêm fazendo, né? Como até se esse mês vocês tivessem que se arriscar um pouco em alguma coisa, tá? O diabo, ele fala também sobre caminhos tortos, né? Sobre caminhos que não são lineares, que a gente não consegue entender muito bem, tá? Então, sinto aí que vocês, esse mês, tem que dar uma desapegada também, tá, arianos? Ainda que isso não seja uma característica, né, muito clara de vocês, mas por alguma razão essa mensagem está vindo esse mês, tá? Qual que é o desafio, né, meus anjos? O desafio aqui é uma rainha de espadas, né? Que é essa rainha guerreira, é a rainha dura, né? É uma rainha que severa, de alguma forma. Engraçado, né? Eu sinto aqui uma severidade, porque essa criança, né, ela tem uma coisa meio dura, né? Ela é uma criança meio adulto até. Ela não é uma criança que está brincando, que está se divertindo lá fora. Não, ela está lá dentro, né? Pensando, refletindo. Ela tem uma cara meio sisuda, veja. Então, assim, claramente eu sinto que esse mês há uma dureza muito grande. E agora a gente começa a entender também por que esse diabo apareceu, né? Esse diabo parece que ele vem para trazer algum tipo de rebuliço aí na vida de vocês, sabe, arianos? Por quê? Porque vocês são um signo de movimento, vocês são um signo de quebra de paradigmas, né? Vocês são os grandes pioneiros, os grandes iniciadores, eu sempre falo isso. Então eu sinto que esse mês, essa energia de desejo tá vindo para se movimentar, como se vocês precisassem de um pouco mais de sangue no olho. Então, vai aparecer alguma coisa aí muito claro, pode ser uma pessoa, né? A gente já vem falando aí de um novo amor há alguns meses aí, mas pode ser uma pessoa ou pode ser uma situação que vocês desejam muito, que vai mexer com vocês, que vai tirar vocês da zona de conforto, digamos assim. E aí, como eu disse, o desafio é essa rainha de espadas. Então, essa rainha, ela, apesar de ser uma rainha guerreira, é uma rainha que sabe lutar, é uma rainha muito empoderada, é uma rainha líder, que de fato se coloca de frente, ela tem uma dureza, né? Porque ela já tem uma experiência de perdas,
de abandono. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco traumatizado, né? A rainha de espadas é como se ela tivesse muitos traumas na vida. Às vezes o primeiro movimento dela é se defender, né? Assim, claramente ela está numa postura defensiva aqui nessa carta, então às vezes a gente fica muito defensivos, a gente fica muito com o pé atrás. E também, se a gente for para pensar, né, o diabo, então essa oportunidade de desejo, ela vem também de uma forma que a gente desconfia, né? Ah, mas isso não parece muito certo, né? Tem alguma coisa errada, tem uma culpa aqui também, sabe, arianos? Influir aí em algo que vocês estão querendo. Só que me parece que vocês não precisam ter medo, sabe? De ir um pouco, de ficar tão reativos aí nessa coisa que vocês desejam tanto. Como eu disse, se esse desejo está partindo de um lugar genuíno, de uma vontade genuína, não tem por que vocês ficarem aí com medo de se desenvolver, de fluir um pouco nesse lugar, né? O que eu acho que o cuidado aqui é quando esse desejo ele está partindo por causa de uma outra pessoa que eu vou me movimentar. É por causa de fatores externos, por causa de uma provação externa é que eu vou me mover, né? Então, se isso não é o que está acontecendo, arianos, pode ser interessante, não é mesmo? Então, o que vocês têm que fazer, arianos, esse mês? Qual é, né, esse conselho de ação, digamos assim? Nós temos aqui um 2 de paus, né? E é uma carta que fala sobre a gente pensar no que a gente quer para nós, né? Veja, olha que interessante, é uma construção desse desejo. O que eu realmente quero para mim? Então, se você aí que de repente está se vendo com medo de alguma coisa, de um desejo que apareceu aí, de fazer alguma coisa, de se arriscar um pouco em uma situação, o que vai te ajudar é entender se você realmente quer isso. Se esse desejo ele é verdadeiro, se ele é genuíno. Então a gente tem essa mulher que ela olha para o horizonte e pensa no que ela poderia fazer, no que ela pode fazer, aonde ela pode chegar. E é isso que vai ajudar vocês, arianos, vocês se reconquistarem, né, se empoderarem de novo um pouco desse desejo, desse fogo interno que vocês têm, dessa chama que arde dentro de vocês. Então, tá, o que eu quero? O que eu realmente desejo para a minha vida? E isso vai gerar como se um combustível interno, que vai combater um pouco desse medo, dessa insegurança. Tipo, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu sou realmente bom nisso. Porque é engraçado também, né? Como vocês aparecem como uma criança também. Como se vocês se vissem também um pouco despreparados esse mês. Despreparados para lidar, né, com esse grande desafio que aparece aqui como uma rainha. Então, por exemplo, para quem está lidando com relacionamento, pode ser que vocês estão se vendo muito pequenos aí diante dessa parceria amorosa, né? Como se essa pessoa ela ganha um tamanho muito maior do que vocês, né? E alguém que pode ser frio, que pode ser distante. Para quem não está lidando com relacionamentos, eu sinto que esse mês o desafio, né, ele aparece como algo muito grande, como algo intransponível. Cara, como que eu vou conseguir fazer isso? Apesar de eu estar morrendo de vontade, apesar de eu estar louco para fazer isso, que eu quero fazer, eu nem sei se é certo, porque em algum nível eu duvido de mim, eu me culpo por isso, e me parece também que esse desafio traz algum tipo de carga, de traumas, de dores do meu passado também, né, arianos? Mas o que vai ajudar então é isso, é vocês saberem o que vocês querem, o que expande vocês, entender que talvez tenham realmente esse desejo, ele aparece um pouco caótico, né? Porque o diabo ele é caótico, ele é intempestivo, né? Ele parece que é um desejo que parte de um lugar muito primitivo, animalesco até em alguns casos, né? Como se a gente não conseguisse conter esse desejo. Então, para que esse desejo também não domine a gente esse mês, arianos, eu acho que a dica é essa, é parar, respirar, calma. O que eu realmente quero? Que disso tudo que eu estou querendo, desejando, dessa ambição que meu olho está brilhando, né, que parece que é uma ambição maior do que eu, que disso tudo eu realmente quero? O que realmente faz sentido para mim? Porque a partir disso vocês vão começar assim a separar também que tem algumas coisas aí que vocês estão querendo que talvez sejam de outras pessoas, que vocês estão querendo aí provar um ponto de vista, porque vocês estão se vendo pequenos, então vocês querem mostrar para outras pessoas, não, eu dou conta, eu sou bom. Eu sinto aqui um desejo muito grande de validação, sabe, arianos? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, com essa validação excessiva.
Será que vocês precisam se validar? Né? Porque me parece que esse desejo ele pode ser um pouco mais verdadeiro, mais honesto, tá? O que é que vocês têm que estar abertos para fazer esse mês, meus anjos? Que vocês têm que estar receptivos, né? Que de alguma forma também é uma resistência para vocês. Temos aqui um 4 de paus, que é uma carta linda, né? Eu falo que é a carta da banda, onde tudo parece estar arquitetado para funcionar, para a energia fluir, né? Também é uma carta de desejo, mas falando também que é seguro desejar, que é seguro você alimentar e expressar este desejo nesse momento. Então, talvez para muitos de vocês estão talvez achando que daí esse desejo ele é assim incontrolável e de alguma forma que ele é até maior do que vocês. Mas a verdade é que, pelo que eu estou sentindo aqui, que não, é que é seguro desejar. É seguro desejar principalmente se vocês entenderem os desejos que partem desse lugar genuíno e verdadeiro. É seguro desejar, inclusive é como se algo muito bom pudesse acontecer, como se vocês tivessem que estar mais abertos para fluir esse fogo, essa identidade de vocês, né? A gente está falando de desejo, está falando de paus, que é o elemento fogo, que é o elemento de vocês, arianos. Então eu sinto que esse fogo, esse desejo é o que move vocês. Mas eu sinto vocês bem apagadinhos, né? Esse mês. Como se vocês, por alguma razão, estão questionando todos esses desejos, estão questionando vocês mesmos, a capacidade de vocês, por causa de uns traumas, por causa de várias coisas que estão acontecendo, por causa da situação também em que vivemos. Mas claramente, quando vocês começarem a fazer essa limpeza, vocês vão entender que muitos desses desejos eles não são tão genuínos assim. Que vocês podem devolver esses desejos. E aí vocês vão ficar só com aqueles que realmente fazem sentido. Com aqueles que realmente alimentam. Com aqueles que realmente nutrem. E aí, ó, a coisa flui, a coisa anda. Tá? Até porque, olha que lindo, a carta para que tudo se encaminha esse mês, né, para onde a leitura de vocês aponta, é a carta da estrela, que é a verdade de vocês, arianos. Como se esse mês não tem como, vocês estão olhando para o que é verdadeiro. Então, o que é aí que vocês estão desejando que não é de vocês, que vocês não querem de verdade? Entendendo que qualquer desejo que aparecer esse mês também, ele tem que ser considerado. Ainda que ele não seja genuíno num primeiro momento, eu acho que todo desejo tem que ser considerado aqui, toda vontade tem que ser considerada. Porque eu sinto que vocês estão assim, meio que parados, desmotivados, então é como se esse foguinho de vocês estivesse muito baixinho, vocês têm que alimentar esse fogo, né? Mas eu acho que, por alguma razão, vocês estão com medo que esse fogo vire um fogaréu que vocês não vão conseguir controlar. Mas eu sinto que, como eu disse, se ele for alimentado principalmente com vontades, desejos que fazem sentido para vocês, que fazem brilhar os olhos, vai dar tudo certo? É porque a tendência é essa, gente. A tendência é vocês voltarem para um lugar muito verdadeiro, né? Vocês desnudos, despidos de qualquer tipo de mentira, de falsidade. Então, vocês se mostrando para o mundo como vocês realmente são. E até como aqui nessa interpretação, é como se vocês também se permitissem mostrar os desejos de vocês para o mundo, as vontades. E se colocassem também nesse lugar muito autêntico de vocês, sabe, arianos? De luta, né? Que vocês são os grandes guerreiros do zodíaco, nesse lugar de abrir caminhos, né? As pessoas que vão abrir caminhos, que vão se colocar numa linha de frente dos grandes pioneiros, assim. Eu acho muito lindo, assim, até como se também vocês fossem ganhar uma força de ação muito grande esse mês, assim. Mas é algo que vai, assim, não é num primeiro momento, tá, gente? Eu sinto que é algo que vai ganhando força no decorrer do mês. Como eu disse também, nós temos aqui no fundo do maço essa carta do Hierofante, né, desse grande professor. E eu sinto que a mensagem que ele está trazendo é que essas histórias do passado, né, que às vezes causam dor, que trazem essa rigidez, que fazem você de alguma forma ter medo, né, de ir para as cabeças, de fazer as coisas, né, de fazerem vocês ficarem trancadinhos aqui nesse quarto, elas não dominam mais vocês, né? Que o importante mesmo é vocês entenderem todo o aprendizado, a sabedoria que veio dessas experiências todas. Entendendo, gente, que vocês possivelmente não são mais
esse pajem, mas talvez sejam essa rainha, empoderada, forte, capaz de lutar, entendendo que tudo que aconteceu fortaleceu vocês, trouxe vocês até aqui. E que não é um motivo para deixar vocês inseguros, entende? É mais ou menos isso, gente, que eu estou sentindo. Eu sinto que tem muitas pessoas também com questões diferentes, sabe? Esse mês. Mas que basicamente está todo mundo lidando aí com um desejo muito forte, muito latente, tá? Vamos para as cartas de conselho, como sempre, para a gente dar uma olhadinha aqui nesses conselhos todos. Vamos lá. Já pulou uma aqui. A carta do Compass, da bússola. Lindo. Vamos lá. Já amei a primeira carta de conselho. Tem tudo a ver com a nossa leitura de hoje. E, uma segunda carta, apareceu a carta da força. Olha isso, minha gente. Olha isso, as mensagens se repetindo. Então, a primeira carta que aparece aqui, que eu acho que tem tudo a ver, é essa carta linda da bússola, né? Dizendo que, possivelmente, arianos, vocês vão entrar num momento da vida de vocês que coisas novas vão começar a acontecer. Vocês estão entrando em territórios desconhecidos, digamos assim. Porque quando é que a gente precisa de uma bússola, né? Quando a gente embarca num oceano, num lugar que é vasto e que a gente não consegue de forma muito precisa compreender o que está acontecendo. Então a gente precisa dessa bússola para se localizar. E o que é essa bússola, né, Ariano? Essa bússola são esses desejos que eu falei, esses desejos genuínos e verdadeiros. Então, independente das coisas novas que vão aparecer a partir de agora, é importante que vocês permaneçam conectados com esse norte verdadeiro, né? Com esse norte essencial, que é a bússola do nosso coração, né? Para onde que nosso coração está apontando nesse momento. Entendendo que, ainda que exista um desejo muito grande, uma ambição muito grande aqui, que às vezes parece que vai dominar a gente, não é isso que realmente vai guiar vocês, arianos. O que vai guiar vocês são os desejos verdadeiros. Então, assim, às vezes a gente quer dinheiro, fortuna, propriedade, um grande romance, mas quando a gente vai para a essência, é o que eu quero de fato sentir. Então, se eu quero um relacionamento, o que eu quero sentir nesta relação? Se eu quero um projeto meu dando certo, o que eu vou sentir quando esse projeto der certo? O que eu quero sentir? Essa é a pergunta para vocês esse mês, arianos. E é isso também que vai colocar vocês num eixo de fluxo maravilhoso. E que nada vai parar vocês. Por quê? Porque também temos uma carta da força, dizendo, cara, vocês têm a força suficiente para lidar com tudo. Vocês têm aqui, ó, uma estrutura segura para desejar e fluir no que vocês querem. Vocês já podem ser muito honestos com vocês, com o mundo, sobre quem vocês são e sobre o que vocês querem. Então vocês podem ser honestos com alguém sobre os desejos que vocês têm, sobre os projetos que vocês sonham. Chegou esse momento. A carta da força fala que vocês têm um escopo, que vocês têm substância o suficiente para enfrentar. E coisas maravilhosas estão esperando vocês. Porque a carta da força fala, força vocês têm. Vocês já estão prontos de alguma forma. Mas, para isso, vocês precisam se arriscar um pouco, como eu disse no começo do vídeo. Vocês precisam se colocar em movimento, arianos. Tá? Vocês precisam sair dessa zona de conforto aí. Desse medo, dessa insegurança, dessas ideias aí do passado que às vezes paralisam vocês. Tem que sair desse lugar. E aí não adianta nada ter uma leitura linda dessa, apontando para a autenticidade, dizendo que tem força, dizendo que tem capacidade até de sonhos realizados, se vocês não agirem com coragem também. Porque a força fala sobre isso. Seja corajoso, né? Traga a sua coragem agora, Ariano. É o momento. Tá bom, gente? É isso que eu tenho para vocês esse mês. Eu amei a leitura, tá? Achei uma leitura assim, sabe? Que dá uma força, que dá uma coragem, uma disposição, não sei, uma coisa muito boa. Então aproveitem esse fluxo, tá bom? É isso. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.